Olá, turma, paz para todos, tudo bem com vocês? Bom, vamos começar mais uma aula, né? Mais uma videoaula nossa. Mas eu queria, antes de começarmos, falando já do capítulo 5, falamos na aula passada do capítulo 3 e 4, e eu queria deixar ainda para fechar do capítulo 4 a parte, né, que fala a respeito das outras atribuições do pastor, da pastora, do líder, né, que eu queria que ficasse bem assim, bem na mente de vocês, né, conhecimento, e para poder a gente já passar logo para o capítulo 5, que é a nossa videoaula de hoje, tá? Dessas atribuições que eu estava falando na aula passada, e eu falei da parte administrativa, fechando, né, o capítulo 4, e também da parte missionária, de evangelismo, de levar a palavra, onde o pastor ele precisa também passar para o povo, passar para os liderados a importância de evangelizar, de ganhar almas. Sabemos que o pastor não é somente aquela pessoa, muitas pessoas acham que eu quero ser pastor, e pastor é só aquela pessoa que está ali à frente do altar, ali no púlpito, pregando, levando a palavra. Não. Tem outras atribuições também que o pastor ele exerce de grande importância, e uma delas, né, é a parte evangelística, né, de chamar a importância para a igreja, para o povo, a importância de levar a palavra, de evangelizar. E também, é claro, não podemos esquecer a parte administrativa. O pastor ele precisa saber administrar, cuidar também das coisas burocráticas, dos assuntos burocráticos administrativos da igreja. Com isso, eu falei na aula passada, ele conta com uma equipe, pessoas preparadas também, de confiança do pastor, né? Pessoas que vão estar ali auxiliando ele nessa administração da igreja. Como eu falei, secretários, tesoureiros, né, diáconos, diaconisas que vão estar ali trabalhando juntamente com o pastor para poder trabalhar essa parte, essa área administrativa da igreja. Então, são várias atribuições, alunos, são várias atribuições do pastor, não somente dele estar ali pregando. Muitos acham que o pastor é só aquele que está ali pregando. Não, tem várias atribuições, vários problemas para esse pastor, para essa pastora resolver, que muitas vezes não são fáceis, né? Dão trabalho, e por isso que o pastor não cuida somente de levar a palavra, claro, que é fundamental, que é principal, a parte principal, mas dessas partes principais tem também as outras atribuições. É claro que levar a palavra, passar o alimento para o povo, isso é de uma importância muito grande, né? Dele preparar a mensagem, de preparar, estar ali com entendimento, com conhecimento da palavra, passar para a igreja, para apacentar. Mas tem também as partes administrativas, a parte de levar a palavra, a parte de evangelizar, a parte de conduzir esse rebanho, esse ministério pastoral. Então, gente, agora já passando, né, claro, para a parte do capítulo 5, nós vamos hoje falar somente do capítulo 5. Na aula anterior, nós falamos do 3 e do 4. Hoje falaremos somente do 5. Quero lembrar para vocês também que depois que terminarmos, né, todo o conteúdo, eu vou dar um resumo para vocês. Eu vou fazer uma aula com um resumo de todas as aulas que nós tivemos aqui na nossa videoaula, tá? Então, para vocês ficarem assim até mais tranquilo. Mas também queria saber se vocês estão estudando, se vocês estão vendo, né, assistindo as videoaulas, ouvindo. Muitas vezes não dá, você na condução você pode ouvir, no intervalo no seu trabalho você pode
ver, ou na sua casa, né? Então essa videoaula é muito, muito importante para vocês e eu queria muito que vocês estivessem sempre assistindo a videoaula e estudando, acompanhando, é claro, da nossa apostila, da Bíblia, da Palavra de Deus, é muito importante. Então, gente, vamos lá para o capítulo 5. O capítulo 5, hoje nós vamos falar de uma parte muito importante que é a autoridade pastoral. O pastor, ele é o líder eclesiástico e ele tem uma autoridade espiritual. Melhor dizendo, nós vamos falar da parte da autoridade espiritual do pastor, tá? Nós vamos falar da parte espiritual do pastor, onde nós vamos estar assim entendendo a importância, entendendo um pouquinho melhor a importância dessa autoridade do pastor, essa autoridade espiritual que surge já desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Nós temos exemplos lá de Moisés, exemplo de Abraão, exemplos de Josué, exemplos de vários líderes, né? Líderes que tinham uma autoridade espiritual, que exerciam essa autoridade espiritual e o povo os respeitavam, né? Respeitavam essa autoridade. Essa autoridade que é dada por Deus, e é também auxiliada, né? Deus assim chama pessoas para auxiliá-lo nessa autoridade que ele passa para o líder eclesiástico. Como assim, professor? É quando ele chama pastores, né? Líderes eclesiásticos, para assim levantar aquelas pessoas, né? A gente vai estar falando daqui a pouco, né? da unção, dessa unção que é passada, que é dada, né? a esses futuros líderes. Nós vamos estar falando já da unção, que também é um ponto muito importante, mas voltando para a autoridade espiritual. Uma coisa que nós não podemos esquecer jamais, e não podemos também confundir a autoridade espiritual com autoritarismo. Tem muitas pessoas que confundem, muitos líderes que infelizmente confundem a autoridade espiritual que Deus deu a eles para com o povo com o autoritarismo, em querer mandar nas pessoas, né? Em querer impor coisas às pessoas, impor ao membro, né? Querer mandar no membro. Então isso tem que a gente tomar muito cuidado. Alunos, nós precisamos tomar muito cuidado quanto a essa questão de não confundirmos autoridade espiritual com autoritarismo. Então, qual é a nossa compreensão da autoridade espiritual? Deus dá ao líder, ao pastor ou à pastora a autoridade espiritual e que ele vai receber essa autoridade e ele vai também exercer essa autoridade perante a congregação, perante a igreja. A igreja vai tê-lo como líder, né? Se for a pastora, e vão respeitar o pastor, vão respeitar a pastora como aqueles líderes espirituais. Mas o pastor, a pastora, que estão recebendo de Deus essa liderança espiritual, eles vão ter também que exercer essa liderança espiritual. Eles vão ter que exercer essa autoridade espiritual. Então, como nós podemos compreender melhor essa questão da autoridade espiritual? O pastor, perante a igreja, ele vai passar a sua autoridade espiritual e a igreja vai respeitar essa autoridade do pastor. Essa autoridade que ele tem, que foi dada por Deus, foi Deus que deu
para o pastor essa autoridade espiritual, onde o pastor ele vai procurar usar dessa autoridade espiritual sempre dentro da palavra. E eu vou citar aqui alguns exemplos, né, que podem acontecer, que acontecem no dia a dia, que é a questão, muitas das vezes, né, a pessoa ela vem até o pastor, a pastora pedir conselhos, pedir orientações, e o pastor ou a pastora vão estar ali usando da sua autoridade espiritual, né, passando para eles ali conselhos, orientações, e muitas das vezes também na questão da liderança, dos liderados da igreja, né, os liderados precisam respeitar o pastor e a pastora, precisam respeitar essa liderança, essa autoridade que eles têm espiritual. Isso também é uma questão muito importante. Os liderados, não somente a igreja, a membresia da igreja, mas também os obreiros da igreja, as obreiras da igreja, precisam respeitar essa autoridade dada por Deus para o pastor ou a pastora daquela igreja, daquela congregação. Eles precisam respeitar. E a gente cita alguns exemplos, né, do pastor, do líder, né, ele colocar ali a sua autoridade espiritual e ela ser respeitada pelos obreiros, né, o obreiro respeitar essa autoridade. E quando a igreja não respeita, quando o obreiro não respeita, a gente está fugindo completamente da palavra de Deus, porque na palavra deixa claro isso, né, que nós precisamos respeitar as autoridades, tanto eclesiásticas quanto também do secular. Nós precisamos respeitar as autoridades. E aqui na igreja, essa autoridade espiritual, ela precisa ser respeitada. E o líder, ele jamais pode usar dessa autoridade espiritual como um autoritarismo. Não pode, o líder não pode confundir isso, jamais, gente. Então vamos lá. Essa parte, como eu falei, ela foi dada, essa autoridade espiritual, ela foi dada lá no Antigo Testamento e é também dada, é compartilhada, é vivida também no Novo Testamento. E isso fica claro com Jesus e os discípulos, né? Jesus várias vezes ele passou por discípulos essa importância, né, a respeito da autoridade espiritual. Jesus, ele quando morre, ressuscita, vai para o Pai, ele deixa claro também dessa autoridade que o Pai deu para ele, e ele também passa para eles, para os discípulos, que eles também vão exercer essa autoridade na terra, com os seus liderados, com as pessoas que estariam ali com eles. E a gente cita os exemplos assim do Novo Testamento, como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, que eram autoridades espirituais muito respeitadas dentro ali da igreja, muito respeitada pelos membros da igreja. Eles tinham um respeito muito grande pelos apóstolos, né? As pessoas, as ovelhas que eles apacentavam tinham um respeito muito grande pelos discípulos, porque sabiam que eles eram autoridades espirituais, né? Não somente porque eles andaram com Jesus, não somente porque eles caminharam com Jesus, não somente porque eles ali cearam com Jesus, mas porque eles viam em Pedro, em João, em Tiago, em Paulo, viam eles como autoridades espirituais e eram respeitadas como tal. Então, nós vemos que não só no Antigo Testamento fala sobre isso, como também no Novo Testamento. Na nossa próxima aula eu vou dar algumas referências para vocês, mas queria que vocês já buscassem também algumas referências e pesquisassem. Eu já deixei para vocês alguns pontos, né, lá no Antigo Testamento, como também no Novo, algumas referências onde se fala sobre autoridade espiritual.
Eu gostaria muito que vocês pesquisassem, fossem na Bíblia de vocês, né, estudassem, na apostila também, exemplos citados, referências de autoridade. Mas já eu deixo para vocês assim uma deixa para vocês, né, lá do Antigo e aqui do Novo Testamento. Então, gente, dá para ver que essa questão de autoridade espiritual, ela já vem sendo falada desde o Antigo até o Novo e até os dias de hoje. Precisamos respeitar a autoridade espiritual, a nossa autoridade, as pessoas, os líderes que estão cuidando de nós, nós precisamos respeitar. E é claro, esses líderes que têm essa autoridade espiritual precisam também e devem também respeitar suas ovelhas, zelar pelas suas ovelhas, cuidar das suas ovelhas, né? Sempre usando a sua autoridade espiritual, não de forma autoritária, mas de forma simples, de forma singela, de forma clara, né? Sempre usando. E muitas das vezes não será preciso nem usar, não vai ser preciso forçar usar essa autoridade. Nós temos exemplo de Paulo que muitas vezes poderia ter usado a sua autoridade espiritual, mas muitas vezes não usou. Deixava que as pessoas vissem que ele tinha essa autoridade espiritual. Embora muitas vezes questionada por muitos que estavam ali na igreja, por aqueles que chegavam também na igreja. Claro que teve momentos que Paulo teve que impor, demonstrar que ele tinha essa autoridade, que ele era um apóstolo de Cristo, mas ele tratava de forma simples, singela, e as pessoas viam que ele tinha essa autoridade espiritual. Então, gente, passando já agora para a parte da imposição, a imposição das mãos, vamos falar também da unção, a imposição das mãos e da unção. A imposição das mãos tem referências também bíblicas, né? Referências bíblicas. Vou falar um exemplo também do apóstolo Paulo, né? Quando ele unge Timóteo, ele vai lá e unge Timóteo, e ele fala para Timóteo, né, a respeito do chamado que Timóteo tinha, e ele deixa claro para Timóteo: olha, Timóteo, não se esqueça, não despreze, melhor dizendo, ele fala, não despreze o dom que há em ti, né, que é dado por imposição das mãos, das minhas mãos e do presbitério. Então ele fala, olha, não despreze o dom. Deus te deu um dom, você tem um chamado, né? Não despreze. E ele fala, ele deixa bem claro que foi dado, que foi assim determinado, foi estabelecido para que as pessoas pudessem ver, para que a congregação pudesse ver, para que a igreja pudesse ver, que você realmente tinha aquele chamado, mas que o povo precisava ver, e onde vem a importância da imposição das mãos, em questão da consagração do obreiro, da consagração do pastor, da imposição das mãos também para a cura, né? A imposição das mãos para a cura. Então, a questão da imposição das mãos, na palavra de Deus, ela vai para vários pontos, né? Não só para levantar o obreiro, mas também para mostrar para o povo, né, aquela celebração, para que o povo pudesse estar vendo. Olha, vocês precisam ver. Olha, eu estou consagrando aqui Timóteo. Timóteo está sendo consagrado por Deus e com a imposição das minhas mãos.
Paulo querendo dizer, eu como autoridade eclesiástica, estou sendo usado por Deus para que vocês vejam que Ele tem um chamado, que Ele vai ser uma autoridade espiritual perante vocês. Então essa também é uma questão muito importante a respeito da imposição das mãos. Quando impõe as mãos, as pessoas veem que aquela pessoa está sendo consagrada. O povo precisa ver, precisa testemunhar esse fato, essa cerimônia. Então a imposição das mãos é muito importante nessa questão. E a imposição das mãos também em outras questões também, dentro também não só da consagração, mas também da libertação, da libertação. Aí se junta um pouco a autoridade, né? Muitas vezes Jesus fala para os discípulos, olha, eu dou a vocês a autoridade, né? De expulsar demônios, de curar enfermos, né? E muitas das vezes, né, esse impor as mãos está também relacionado a expulsar demônios, a curar enfermos. Então nós estamos vendo que uma coisa vai ligando com a outra. A autoridade, a imposição das mãos, elas vão se ligando em certos sentidos, né? Da palavra de Deus. Então dá para ver que a imposição das mãos, ela tem um significado muito importante, gente, muito importante. Não só na questão de consagrar um obreiro, da ordenação de um pastor, mas também da libertação de uma pessoa, também da cura de uma pessoa, né? Então essa imposição das mãos acaba se ligando à autoridade, para a gente usar a autoridade espiritual que Deus nos deu, que deu para o pastor, para expulsar demônios, para curar enfermos, impondo as mãos. Então dá para ver que uma coisa vai ligando com a outra. E a gente fecha essa parte também a respeito da unção com óleo. A unção com óleo, né? Da questão da unção com óleo, quando nós vamos consagrar também o pastor, vamos consagrar a pastora, vamos consagrar o obreiro, né? Se utiliza do óleo da unção, com a imposição das mãos, onde é usada a autoridade eclesiástica para isso. Então dá para compreender que a autoridade espiritual com a imposição das mãos, mas a unção com óleo se unem. Os três fatores se unem. Isso é muito importante, muito interessante. Então, gente, eu queria que vocês compreendessem essa parte, tá? Na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre a unção. Hoje eu vou fechar essa parte aqui de início da unção, mas na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais da unção com óleo, né? Da importância dessa unção com óleo, e já vamos depois irmos para o próximo capítulo da apostila. Mas eu queria deixar claro para vocês aqui, tá? Que a unção com óleo também era muito utilizada no Antigo Testamento, como também no Novo. Um exemplo, professor, um exemplo que nós todos sabemos onde ocorreu esse fato foi quando Davi foi ungido rei de Israel. Né? Lembra quando Samuel vai até a casa de Jessé para ungir um dos filhos da casa de Jessé para ser o futuro rei de Israel? Então, nesse ato da ida de Samuel até a casa de Jessé para ungir Davi, rei de Israel, Samuel ele leva um óleo da unção, e no momento que Deus mostra para Samuel que o escolhido dele era Davi, para assim oficializar aquele momento, para que as pessoas vissem, né, a família de Davi visse, ele vai e unge Davi. É uma forma de confirmação do chamado de Davi, uma confirmação da escolha de Deus
por Davi. E ali Davi é ungido, né, com o óleo da unção, com a imposição das mãos de Samuel, com o uso da autoridade espiritual de Samuel. Então, gente, a gente vai ficar por aqui hoje. Na próxima aula a gente volta mais um pedacinho da parte da unção, mas eu queria que ficasse claro, né, que a autoridade espiritual, com a imposição das mãos, mais a unção, elas acabam se ligando e acabam se tornando um ato, né, muitas das vezes assim só, muitas das vezes usados muitas vezes assim separadamente para algumas ocasiões, né, uns casos para imposição das mãos no caso da libertação, né, da consagração, outros no caso da unção, outros onde a autoridade, né, espiritual é estabelecida, é exercida pelo pastor, respeitada pela igreja, mas muitas das vezes elas acabam se unindo, as três elas acabam se unindo, né? Então eu queria que ficasse claro isso. Na próxima aula eu vou falar mais um pedacinho aqui, né, da parte da unção, e a gente já vai ligar já ao próximo capítulo, capítulo 6. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Comente aí, gente, fale se vocês gostaram da aula, né, os alunos aí, se vocês estão entendendo a nossa disciplina. Eu vou, na próxima aula, passar algumas referências para vocês aí, tá? E que Deus abençoe vocês. Até a nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado e que vocês assim possam estudar. Estudem, gente, estudem, tá? Qualquer dúvida é só me perguntar no grupo. Então, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até a nossa próxima aula.